Olá, meu querido irmão, prazer ter você aqui com a gente para que nós possamos aqui continuar estudando a palavra do Senhor. E vamos aqui, meu irmão, continuar estudando a palavra de Deus dentro do livro de Atos e nós vamos aqui dar continuidade no capítulo 3. Hoje, trazendo a conclusão do sermão de Pedro. Então lembra aqui que no início agora de Atos nós estamos vendo Pedro tendo uma certa proeminência ali entre os apóstolos e entre os primeiros cristãos. Então a gente está analisando agora o segundo sermão de Pedro. Então ele aproveita uma oportunidade onde houve a cura de um coxo que estava ali assentado à porta do templo. Ele e João, então, transmite aquela cura, evidentemente não pelo poder deles, mas é o poder de Deus, no nome de Cristo. Aquele homem é curado. Aquela cura trouxe uma curiosidade na cidade, naquela localidade. E muitos se aglomeraram, muitos se ajuntaram para ver o que estava acontecendo. Como esse homem, que era coxo de nascença, agora está andando. Então Pedro vai aproveitar este ensejo, vai aproveitar essa oportunidade e começa então a pregar a mensagem do Evangelho. Então nós analisamos nas lives passadas já conteúdo e partes da mensagem de Pedro. Hoje nós veremos aqui a conclusão da mensagem de Pedro. E Pedro, nessa conclusão, ele vai focar bastante no Antigo Testamento. Pedro, ele vai mostrar aqui as profecias que estavam sendo cumpridas para provar que, de fato, Jesus, que tinha poucos dias vivido entre eles, de fato, esse Jesus é o Cristo que o Antigo Testamento ele já predizia. Então aqui nós veremos sobre as previsões do Antigo Testamento. Olha só o versículo 22 e o versículo 23, aqui de Atos capítulo 3. Pedro, dando continuidade à sua mensagem, ele diz assim, nestes dois versos. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Então perceba bem, Pedro, conhecedor das Escrituras, como um bom judeu, conhecia toda a Torá, o Antigo Testamento, inclusive o livro de Deuteronômio. Então ele pega essa citação do Antigo Testamento, essa profecia, onde Moisés deixa claro, porque ele recebeu isso do Senhor, que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. E esse profeta é uma referência ao Messias. E Deus já antecipadamente já estava preparando a nação de Israel. Quando este profeta surgir, quando esse profeta aparecer, é necessário que vocês creiam na mensagem desse profeta. Todos aqueles que não crerem na mensagem desse profeta serão deixados de fora dessa salvação que é oferecida através desse profeta. Quem está falando aqui, evidentemente, de Jesus Cristo. Eu gostaria de voltar ao Antigo Testamento, ao livro de Deuteronômio, e ver onde Pedro, então, tira essas palavras, da onde ele tirou esta passagem, essa porção das Escrituras. Então, nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18, para que você possa ter embasamento. E perceber, meus irmãos, como que o Novo Testamento ele faz várias citações do Antigo Testamento. É legal e é interessante que quando você estuda a sua Bíblia em sua casa, você consiga fazer isso. Todas as vezes que o Novo Testamento cita o Antigo, procure ver onde está essa citação. E daí você vai sempre fazer esses paralelos, você sempre vai ter esta ponte do Novo ao Antigo Testamento. E quando você estiver lendo o Antigo Testamento e fizer ali no Antigo Testamento alguma profecia, procure observar se isso já se cumpriu no Novo Testamento. Daí você agora vai passear no Novo fazendo esse paralelo. Isso é muito bom para o seu estudo dentro de casa, porque isso vai te dar um maior conhecimento das Escrituras e você vai entender melhor como a Bíblia ela funciona nesses versículos que são cruzados, tá bom? Olha só então Deuteronômio capítulo 18, eu lerei aqui o versículo 15 primeiramente, onde Moisés ele começa a fazer essa citação. Diz assim, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés era um profeta muito aclamado pelos judeus.
Então Moisés, os judeus gostavam muito dele, ele evidentemente tem como um dos profetas principais da nação de Israel. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por esse fato, eles têm Moisés em grande estima. Então Deus está falando, olha, eu vou enviar um outro profeta, semelhante, com características semelhantes a Moisés. Este é o profeta. Não é Moisés que salva. Quem salva, de fato, será este outro profeta a quem enviarei. Então Moisés aqui já estava deixando claro para o povo que chegaria o Messias, que chegaria esse profeta, que chegaria o Cristo. Olha só outros 2 versículos também, aqui nesse mesmo capítulo, versículo 18 e 19, dizem assim: Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então aqui nós estamos percebendo que Deus ele está falando para Moisés sobre este profeta que apareceria. Esse profeta evidentemente está falando de Cristo. Então perceba, Pedro no seu sermão, ele está pegando essa passagem do Antigo Testamento, ele está olhando para o Antigo Testamento, está trazendo agora a aplicação para a sua mensagem, trazendo a conclusão da sua mensagem. E nessa conclusão ele está deixando claro, aquilo que o Antigo Testamento estava já predizendo, está se cumprindo agora, na vida de Jesus. Ele, de fato, é o Cristo. O que nós estamos percebendo? Que Pedro está fazendo uso do Antigo Testamento para embasar a sua mensagem sobre a pessoa de Jesus, mostrando e provando que, de fato, ele é o Messias, mostrando e provando que, de fato, ele é o Cristo. Mas não foi, meus irmãos, somente Moisés. Pedro, na conclusão da sua mensagem, ele olha para a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha para lá e fala, Moisés falou do Messias, que é Jesus. Mas ele também vai falar sobre todos os outros profetas. Voltando lá para Atos capítulo 3, olha só o que diz então o versículo 24, diz assim: E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então, Pedro aqui está deixando claro que todos os profetas também falaram a respeito desses dias. Que dias? Os dias de Cristo, os dias de Jesus, que ele de fato era o Messias. Então ele está falando, não foi apenas Moisés, mas todos os profetas ali no decorrer do Antigo Testamento já falaram a respeito do Messias. E os irmãos que são estudantes da Bíblia, aplicados no estudo da Palavra de Deus, já conhecem de cor muitas profecias do Antigo Testamento, onde profetas falaram a respeito da vinda do Messias. Os irmãos conhecem muito bem sobre, por exemplo, as profecias do profeta Isaías. Isaías falou muito de Jesus, falou a respeito do seu nascimento virginal, falou a respeito de que ele seria um menino, mas um Deus, né, que de fato ele seria Deus, né, o Deus ele seria. Isaías também, no capítulo 53, fala muito a respeito do sofrimento do Messias, como seria a sua morte, que ele também ressuscitaria. Os irmãos conhecem outros profetas que falavam a respeito do Messias. Nós temos Daniel, que também já predizia coisas futurísticas a respeito do ancião de dias. Nós temos Davi, que era rei, mas também era profeta, e ele também falou muito do Messias. Nós temos muitos salmos que nós chamamos de salmos messiânicos. Então, nós decorremos o Antigo Testamento, nós percebemos que os profetas falaram. E foi essa a conclusão que Jesus Cristo também chegou. Quando Jesus estava aqui na terra, ele passeou no Antigo Testamento mostrando e provando que os profetas falaram a respeito dele. Olha só o que diz alguns versículos aqui. Eu quero ler com você Lucas. Inclusive, quem escreveu Atos foi Lucas. E agora nós estamos indo para o Evangelho de Lucas. Olha só Lucas capítulo 24. Eu lerei aqui o versículo 25 ao 27. Dizem assim: E ele lhes disse, Jesus falando, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Olha só o 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Meus irmãos, no rolo do livro está escrito sobre Jesus. É isso que diz Hebreus, né? No rolo do livro está escrito sobre mim. Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, ele deixa muito claro que as Escrituras testificam sobre Cristo. E aqui ele está dando uma aula. E eu fico imaginando que aula foi essa que ele deu para esses dois discípulos que estavam se extraviando ao caminho de Emaús. Ele chegou para esses dois discípulos que estavam indo em direção a Emaús e deu esta aula, começando por Moisés, começando pela Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e passando por todo o Antigo Testamento, passando por todos os profetas, ele estava mostrando, olha, aqui está falando do Messias, 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 aqui está falando de mim. Então ele estava deixando claro, ele estava passeando por todos os profetas. Jesus Cristo deu essa aula espetacular para esses dois discípulos. Não apenas para eles, mas ele também, após a sua ressurreição, também falou e deu essa mesma aula a todos os discípulos dele, aos apóstolos, a quais eles também escolheram. Olha só o versículo 44 e 45 daqui de Lucas 24. Dizem assim, 44 e 45. E disse-lhe, Jesus falando, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que nós estamos notando e percebendo? Que todos os profetas falam a respeito de Jesus. Todos os profetas falam a respeito do Messias. E Jesus estava comprovando isso. O que ele escreveu se cumpriu em mim. Aquilo que foi predito por tal profeta se cumpriu na minha vida. E ficou claro e evidente para aqueles discípulos que Jesus de fato era o Messias. Então é isso que Pedro está fazendo aqui agora. Pedro, ele teve essa magnífica aula com Cristo. Ele pegou esta aula magnífica, onde ele aprendeu, onde todo o Antigo Testamento fala a respeito de Cristo. Então agora ele estava colocando em prática, ele estava reproduzindo esta mensagem. Porque ele começou por Moisés e depois citou todos os profetas, falando e provando que eles falam a respeito do Messias. E esse Messias, de fato, era Jesus. Voltando para Atos capítulo 3, olha só o versículo 25, então, chegando aqui já no finalzinho das palavras de Pedro. Dizem assim, vós, agora ele aplica isso para o seu público, ele aplica isso para os seus ouvintes. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Pedro, ele faz uma ligação com Moisés, com os profetas, uma ligação com os seus ouvintes. E ele deixa claro, olha, vocês que estão aqui hoje, vocês são filhos dos profetas. Vocês que estão aqui hoje, vocês são descendentes de Abraão. Vocês são da linhagem de Israel. Esses profetas que foram nossos pais falavam a respeito de Cristo. E vocês são os filhos. Agora chegou a hora de vocês crerem. Agora chegou a hora de vocês crerem naquilo que os vossos pais falaram. Então ele está fazendo uma ponte e ligando a mensagem de Deus aos seus ouvintes. E é dessa maneira que ele conclui no versículo 26, dizendo assim, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Evidentemente, Pedro ele tinha uma esperança e uma expectativa de uma conversão nacional, que todo Israel se convertesse. Mas para que todo Israel se convertesse, é necessário que cada indivíduo se converta. Então ele aplicou individualmente esta mensagem. Olha, vocês precisam crer. Vocês todos que estão aqui, vocês cada um precisa se arrepender dos seus pecados e crerem na mensagem do Evangelho. Porque esse Jesus, ele ressuscitou. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados para que vocês possam ter e obter essa salvação. É interessante notar que nesse versículo, Pedro ele deixa claro que o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus. E foi dessa maneira realmente que Deus ele determinou que o Evangelho fosse pregado primeiro aos judeus. Por quê? Dos judeus veio, meus irmãos, as Escrituras.
o Antigo Testamento, o Novo Testamento, foi dos judeus que veio todas as bênçãos a respeito que o Antigo Testamento profere. Veio também o Messias segundo a carne. Jesus, ele foi judeu, ele foi um israelita. Ele nasceu nessa cultura judaica. Então o evangelho primeiramente tinha que ser entregue ao povo que Deus escolheu, para logo então ser pregado para todas as nações. Mas, infelizmente, não houve aqui uma conversão nacional. Nessa história dos judeus aqui em Atos, nós vamos perceber que houve uma rejeição nacional. Pessoas individuais aceitaram a Cristo, mas de uma maneira generalizada, Israel como um todo rejeitou a Jesus como sendo de fato o Messias. E foi isso que João ele escreve no seu evangelho. Jesus veio para o que era seu povo judeu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam a Jesus como sendo o Messias. Então essa mensagem, como já se faria, ela foi proferida também aos gentios. Talvez fique uma dúvida para alguns. Então quer dizer que se os judeus tivessem aceitado Jesus, então quer dizer que não existiria salvação para os gentios? Não, isso aí é uma conclusão errada que não está escrito na Bíblia. Eu não sei da onde tiraram essa ideia, mas alguns tentam falar que se os judeus aceitassem Cristo, não haveria salvação para os gentios. Só que eles falam isso sem embasamento bíblico nenhum. Porque segundo a Bíblia, isso está lá em Romanos capítulo 11, eu queria que você tivesse essa atividade de ler. Romanos capítulo 11 diz que quando os judeus se converterem, a salvação ela vai ser ainda mais proclamada. Então, se eu chegar a alguma suposição, vamos supor que Israel tivesse aceitado a Cristo, que Israel tivesse aceitado a Jesus. Será que então a salvação não chegaria para os gentios? Não, pelo contrário. Se Israel tivesse aceitado a Cristo, a salvação seria pregada com mais velocidade do que é hoje, para todos os gentios, porque o povo de Deus estaria responsável nesta proclamação do evangelho. Ia ser pregado muito mais rápido. E além disso, Jesus ele já estaria inaugurando o milênio logo naquela época, porque houve uma aceitação nacional. O milênio já seria feito logo ali. Mas pelo fato de Israel não ter aceitado a Cristo, esse milênio foi postergado, foi deixado para depois, vai ser ainda inaugurado, isso é futurístico, escatológico, e a salvação que os judeus rejeitaram foi também pregada para os gentios, como mesma coisa como seria se eles tivessem aceitado a Cristo. Então, a salvação também foi destinada para os gentios, não apenas para os judeus. E são essas palavras que Paulo também diz quando ele está pregando a mensagem do evangelho. Olha só o que diz aqui Atos capítulo 13. E o último versículo que eu quero ler com você, porque nós estamos aqui concluindo a mensagem de Pedro em Atos capítulo 3. Mas em Atos capítulo 13, só para a gente ter um embasamento, o versículo 46 diz assim, ó. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Paulo também entendia isso, que era necessário que a palavra fosse pregada primeiro aos judeus, naquela expectativa de uma conversão nacional. Mas Paulo percebeu que já que os judeus estavam rejeitando, então eles já iam logo direto para os gentios. Se os judeus aceitassem a mensagem do evangelho nacionalmente, então a mensagem seria pregada muito mais rápido para os gentios. Mas eu creio que houve uma certa lentidão pelo fato dos judeus rejeitarem a Cristo, porque se eles tivessem aceitado a Cristo, como diz Romanos capítulo 11, a salvação seria ainda muito maior. Então é isso que a Bíblia ensina para nós. Os judeus rejeitaram, os gentios estão aceitando. Então todo aquele que ouvir a mensagem do evangelho, ele pode ser salvo. Independente se é judeu, independente se é gentil, independente da nacionalidade. Quem crê em Jesus, ele recebe então gratuitamente essa salvação. Aqui nós chegamos ao final da mensagem de Pedro. Pedro ele conclui a sua pregação, embasando a sua mensagem no Antigo Testamento. Ele traz as evidências que Jesus de fato é o Cristo, olhando agora para o Antigo Testamento. E agora, na próxima live, nós adentraremos no capítulo 4 e veremos a continuação
a continuidade, o efeito dessa mensagem, o efeito dessa pregação. O que aconteceu depois que Pedro, então, realizou este sermão, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Continue nos acompanhando nos nossos estudos que são produzidos através deste canal aqui no YouTube, para que você possa ser abençoado e aprender conosco a palavra de Deus. Querendo, aproveite os comentários, escreva suas dúvidas, coloque perguntas. Caso queira acrescentar comentários para enriquecer mais os nossos estudos, esteja à vontade, vai ser uma alegria ler esses comentários. Que Deus abençoe a sua vida.